São 7h21. A demora na liberação desses recursos pela União, o jornalista Beto Almeida, acaba por gerar certa frustração aos governadores, como acontece aqui no Ceará, onde o governador Camilo Santana avançou com ações em parceria com o Ministério da Justiça no ano passado, que acabaram dando resultado nesses números que nós já ouvimos e acompanhamos aqui hoje no Jornal Alerta Geral, em relação à queda no número, na quantidade de homicídios. Esses recursos que os governos estaduais esperam da União são destinados a medidas para ampliar ações na área de combate à criminalidade. E aí, agora, a AGU recorre dessa decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, que obrigou ao governo federal destinar essas verbas para os estados. O que fica, sim, um clima, um ambiente de frustração para as lideranças, para os governos estaduais. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Olha só, Luciano, a gente tem que ver uma coisa que aqui o ministro Dias Toffoli tomou essa decisão em caráter liminar. Ou seja, agora, já no final do ano, né? Lá, acho que 27, 28 de dezembro. Até, naturalmente, que o Supremo retome suas atividades e isso, então, seja decidido em plenário. Tanto é que a AGU, que é a Advocacia Geral da União, está recorrendo contra a decisão do ministro Dias Toffoli. Mas vamos combinar, a decisão do ministro Dias Toffoli é acertada, porque na realidade, esse é o Fundo Nacional de Segurança Pública, ele é composto com verbas, com parte significativa de verbas das loterias. Então por que o governo contingencia? O governo quer, o argumento do governo federal é o seguinte, olha, tem alguns critérios e a gente precisa saber se os estados estão cumprindo, se estão levando em consideração esses critérios para poder ter essa verba liberada. Mas vamos imaginar também um outro cenário, que eu acho que é o mais plausível. Será que todos os estados e municípios maiores descumprem ou não cumprem essas regras? E outra coisa, Luciano, esse contingenciamento, ele não está lá, não é obrigatório. É verba que está arrecadada, que é arrecadada toda semana com dinheiro da loteria. Então, a expectativa é que quando a ministra Rosa Weber voltar, a ela que vai relatar, que é relatora disso, que pelo menos dê esse ganho de causa aos estados, porque os estados estão reivindicando. E eu acho que é uma medida justa, principalmente nesse embate que nós temos hoje para a segurança pública. Luciano, não se faz hoje o combate à segurança pública, à violência. O governador Camilo Santana está comemorando esses números, que a gente vai já conversar sobre eles aqui, mas não se faz hoje o combate à violência sem dinheiro. São 7h24. Abrimos hoje o Jornal Alerta Geral, o jornalista Beto Almeida, falando sobre esses novos números no cenário da segurança pública do Ceará. E você tem razão, não se faz segurança, a exemplo do que não se faz saúde ou educação, com dinheiro, principalmente com dinheiro bem aplicado. Sem dinheiro, né? Sem dinheiro. As ações exigem sim esses recursos da União. São 7h25. Beto Almeida, quando nós falávamos sobre esses dados da área de segurança pública, eu chamei a atenção que o governador Camilo Santana comemora sim o resultado positivo das iniciativas no combate à criminalidade, mas os desafios ainda são grandes pela frente, porque nós temos um número elevado de homicídios, embora registre-se que o Ceará é o estado que mais reduziu o número de assassinatos em um ano em todo o Brasil. Caiu pela metade em 2019 o número de homicídios no Ceará, tanto na Grande Fortaleza quanto no interior do estado. E isso, naturalmente, é fruto, em parte, dessas medidas que formaram cerco contra as facções criminosas que, no início de 2019, criaram um ambiente de insegurança, de violência no estado do Ceará. Luciano de Oliveira, olha, os dados que o governador Camilo Santana divulgou ontem, com redução de 50% dos casos de criminalidade no estado do Ceará, são de fato para comemorar.
Eu não tenho dúvida disso. O que mostra claramente, Luciano, a epidemia de violência que nós cearenses vínhamos enfrentando. Os números são altos ainda, diga-se de passagem. Não é que nós agora estejamos no Mar de Rosa. Acho, inclusive, que do final de dezembro, nesses primeiros dias de janeiro, Luciano, o número de feminicídios, de mortes violentas a mulheres aqui no estado do Ceará é algo absurdo. Os casos recentes chegam assim a causar comoção mesmo, como esse de ontem lá num viaduto do Antônio Bezerra, onde o marido atirou na mulher, não satisfeito, ainda empurrou ela para fora do carro. Então, assim, é só um dos exemplos que eu estou citando, mas os números, a consequência, o trabalho feito pelo governo do estado, o aumento na contratação de agentes penitenciários, a vinda, a mudança, a criação da Secretaria Penitenciária de Administração Penitenciária, a vinda do secretário Mauro Albuquerque, enfim, todas as decisões tomadas e acertadas do governo do estado deram esse resultado. Ponto para o Ceará, ponto para o governador Camilo Santana, ponto para os cearenses. Só acho que ficou aí um índice mais, que eu diria assim, um pontinho, que eu acho que é mais no viés político, vamos dizer assim. Acho que o discurso do governador ontem foi às redes sociais, fez comemoração, de forma acertada até nesse aspecto, mas, por exemplo, no discurso dele, eu não vi uma referência, en passant que fosse, à ação do Ministério da Justiça. Eu estou falando do ministro Moro. Bom lembrar o seguinte, que no ano passado, no auge mesmo daquela crise nossa das facções criminosas, o governo Camilo Santana contou com a ajuda do governo federal. Ele solicitou e o Ministério da Justiça mandou homens da Força de Segurança Nacional que passaram mais de 3 meses aqui no estado do Ceará. Então, assim, eu acho que é só essa questão mais de natureza política. 2 pontos nessa questão da segurança pública. O primeiro, Beto, é que hoje a população enfrenta um cenário com uma sensação maior de segurança. E o outro ponto é do ponto de vista político. Esses bons resultados que o governo do estado mostra na área de segurança pública acaba por neutralizar um pouco do discurso da oposição que tinha nos altos índices de criminalidade a principal voz nas casas legislativas, tanto na Câmara Municipal de Fortaleza quanto na Assembleia Legislativa. Quanto a isso, você tem toda a razão. Eu acho que tira o discurso fácil de quem usava a segurança pública para fazer os ataques diretos com interesses políticos, eleitorais ao governo do estado. Tirou completamente, porque está dando resultado. Eu acho que, no geral, o cearense tem que comemorar sim, porque a sensação de segurança, Luciano, já é maior. Isso mostra que a gente já está vivendo, como eu digo, não é um mar de rosa ainda. A gente precisa avançar. Ninguém, Luciano, pode considerar de forma natural conviver num ambiente conflagrado de segurança, de insegurança extremada como a gente vivia. Não é fácil. Então, assim, quando você experimenta a redução nesses números, a gente começa a ter aquela sensação, uau, como é bom você ter a segurança ou a sensação mínima de você sair da sua casa, de você frequentar ambientes públicos, de você sair à noite e, pelo menos, não ter aquela sensação iminente de que você está, sei lá, vítima aí de um ataque, de um tipo de violência. A queda nesses índices de violência dá uma sensação também de alívio para a população e nos deixa a interpretação de que nós estamos passando, né? Estamos numa fase de transição entre uma situação muito crítica caminhando para um quadro de maior estabilidade, de maior tranquilidade.